Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso preparatório para a prova de título de Medicina do Trabalho, o OPOS Curso. Eu sou o Júnior Rezende, sou médico do trabalho e vou dar essa aula para vocês com o tema de deficiência. Qual que é o principal documento, qual o principal informativo que a gente vai levar em consideração para essa aula? É o material disponibilizado para a ANANT, inclusão de pessoas com deficiência, o papel de médicos do trabalho e outros profissionais de saúde e segurança. Esse vai ser o nosso norte. Por quê? É o principal material da ANANT que mais cai na prova, tá? Então existem questões conceituais que ele coloca nesse material e critérios específicos que são bem definidos, que são os critérios do que enquadra como deficiente ou não. Então é importante a gente ter algumas questões conceituais sobre a deficiência, tá? Que isso sempre cai em alguma outra alternativa da prova. Então, os conceitos, vamos lá. Buscar com todos os meios com que o médico do trabalho dispõe a melhor adaptação do trabalho ao homem. Então, ou seja, adaptar o trabalho ao homem, não o homem ao trabalho. Conhecer os ambientes do trabalho e as condições de trabalho dos trabalhadores sob seus cuidados, para o adequado desempenho de suas funções nos exames ocupacionais e demais atribuições profissionais. É isso que a gente tem mesmo de conceito, de uma forma geral, principalmente no critério de deficiência. Não marginalizar nos exames admissionais portadores de afecções ou deficiências físicas, desde que as mesmas não sejam agravados pela atividade laborativa e não exponham o trabalhador ou a comunidade a risco. Ou seja, o que a gente tem que ter ideia? Que não é qualquer deficiente que você vai poder colocar na atividade. Então, às vezes, você dá um inapto para aquele trabalhador, para aquele tipo de atividade, não é uma discriminação, se você entender que aquele tipo de atividade pode gerar um agravamento para aquela lesão. Então, isso que a gente tem que ter de ideia, de conceito sobre a deficiência nesses exames. Que às vezes aparece alguma questão que coloca que o trabalhador colocado como inapto é uma questão discriminatória. Não é. Se aquele tipo de atividade gerar um agravamento, a gente tem uma abordagem diferente, tá? Então, os trabalhadores devem ser tratados sem qualquer forma de discriminação em suas condições físicas, psíquicas e sociais, tá? Então, a gente tem que ter a ideia geral sobre a deficiência. É muito importante que a gente leia a apostila por isso, para a gente entender alguns conceitos e a gente não cair em pegadinha na prova. Outra questão que cai muito, a questão da contratação. O que é obrigatório? Quantos empregados eu tenho que ter? Existe uma questão de lei, da Lei 8.213 de 91, que ela coloca as empresas com mais de 100, com 100 ou mais empregados, devem contratar pessoas com deficiência na seguinte proporção. Muito importante para vocês saberem, isso tem que decorar, tá? Tem que colocar isso aí na carteira, igual o cartão de crédito, para a gente abrir a carteira e ver isso e não esquecer, porque isso cai na prova. Até 200 empregados são 2% que a gente tem que ter da força de trabalho, que a gente tem que ter pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e de 1.000 em diante, 5%. Então, guarda esse quadrinho, tá? Então, essa reserva legal de cargos deve ser preenchida por pessoas com deficiência habilitada ou beneficiários da Previdência Social. Então, ou seja, você pode enquadrar nesse critério aqui os reabilitados também, tá? Não é somente as pessoas com deficiência. E o que a gente tem que ter ideia, que cai muito também na questão da prova, a questão da demissão. Quando que eu posso demitir esse empregado com deficiência, tá? A gente pode demitir ele, mas ao mesmo tempo a gente tem que substituir aquela vaga por outra com uma pessoa com deficiência também, desde que você não esteja cumprindo a cota. Mas se a empresa já cumpriu a cota, por exemplo, se ele tem que ter 100 deficientes, ele tem 110, ele pode demitir um que a cota dele está sendo cumprida, então ele não precisa substituir aquela pessoa, só precisa substituir em caso de demissão
se ele não estiver cumprindo a cota. E existe uma questão também de como a gente vai substituir aquele trabalhador. Não precisa ser o mesmo tipo de deficiência. Por exemplo, se eu tenho um deficiente físico que eu demiti ou que pediu demissão, eu tenho que contratar um deficiente físico. Não, tá? Você pode demitir uma pessoa com deficiência e contratar um reabilitado, por exemplo, né? Assim como o contrário, você pode demitir um reabilitado e contratar um com deficiência, ou você pode demitir um deficiência física e contratar um que tenha deficiência visual, tá? Então isso cai muito na prova também, e vocês vão ver algumas questões referente a isso. Então a prova da ANANT de 2015 coloca: o médico do trabalho de uma empresa necessita realizar o exame admissional para uma vaga de pessoa com deficiência para telefonista, anteriormente ocupada por um cadeirante paraplégico por uma fratura vertebral em região lombar. Com base nas afirmativas, assinale a opção correta. O item 1. Pode ser ocupada apenas por um cadeirante de nível de lesão igual ou superior, ou seja, dorsal ou cervical. Não existe isso, né? Você não precisa contratar o mesmo tipo de deficiência, que é isso que eu já coloquei para vocês. Pode ser ocupada por um cadeirante de qualquer nível de lesão. É isso. Pode ser ocupada por uma pessoa com deficiência auditiva bilateral de 41 decibéis. É isso. Se ele enquadrar na deficiência auditiva, ele pode ser contratado. Eu vou colocar para vocês mais à frente sobre os critérios da deficiência auditiva. Item 4. Pode ser ocupada apenas por outra pessoa com deficiência física. Não, né? Então, de acordo com os itens, afirmativas corretas 2 e 3, resposta letra A. A questão da inclusão. Como que a gente faz essa inclusão? Quando que esse deficiente chega no nosso ambulatório, como que a gente faz essa inclusão? A gente precisa de emissão de um laudo, né? A gente precisa emitir um laudo com as características específicas, colocando como que se deu aquele agravamento, qual é o tipo de deficiência e qual é a limitação funcional daquele trabalhador. É importante. Por que é importante a gente colocar a questão da deficiência funcional? Porque a deficiência funcional, a limitação funcional que gera aquela deficiência é muito importante. Não é só a deficiência física em si. A gente precisa entender qual é a limitação. Às vezes tem critérios que são ali pouco específicos, mas que geram uma limitação muito importante. Então você registrar isso no formulário é muito importante, até mesmo por uma questão de fiscalização, tá? Então, a emissão do laudo médico para fins de enquadramento, por si só, é limitado e insuficiente para o acompanhamento e adaptação necessária à plena inclusão da pessoa com deficiência no seu ambiente de trabalho. O que quer dizer isso? Você vai lá, vai examinar, vai registrar, vai colocar toda essa deficiência lá e vai acompanhar esse empregado aonde que ele vai desempenhar aquela atividade. Você vai ver o que ele vai fazer lá, você vai fazer um teste, você vai acompanhar essas atividades, como que ele vai desempenhar essas atividades especificamente no setor, tá? Então, esse critério de só preencher o laudo e entregar, a gente não sabe se aquele tipo de atividade vai gerar um agravamento para aquela lesão. Então, não adianta só preencher o formulário, tá? Para avaliar a aptidão para o trabalho, é imprescindível conhecer o conteúdo do trabalho e as pessoas nela envolvidas, tá? Então, às vezes, você pode ver ali, vamos mudar algum layout de mobiliário, vamos colocar algum tipo de sinalização específica, vamos colocar algum tipo de sinal sonoro para esse trabalhador. Então, isso você pode sugerir ao longo da atividade. Tá? Isso faz parte do processo admissional de uma pessoa com deficiência. Tá? E as mudanças elas devem ser feitas antes da atividade e não depois de 3 meses, 6 meses que aquele trabalhador já estiver executando essas atividades e você recebeu uma demanda dele ou do supervisor que ele não está conseguindo executar essas atividades. Então a gente tem que agir preventivamente. Tá? Então ele coloca nesse material, qual que é o papel do médico do trabalho realmente? O que a gente precisa fazer, tá?
Então, a gente precisa ter ideia dessa promoção e prevenção da saúde. Então, a gente tem que sempre olhar aquele deficiente inserido naquela atividade, atuar de forma preventiva e promovendo a saúde dele, e não simplesmente visando um cumprimento de cota, tá? A questão da avaliação de capacidade. É importante a gente agora, eu vou entrar em alguns critérios para vocês entenderem o que é a questão de capacidade, tá? Não se pode confundir deficiência com incapacidade para o trabalho, tá? Então, isso tem alguns conceitos legais de alguns advogados que, às vezes, tem algum trabalhador que desenvolveu algum tipo de deficiência, eles tentam enquadrar isso como uma incapacidade. Essa relação é totalmente errada. Não adianta você avaliar a deficiência e, consequentemente, gerar isso como uma incapacidade automática para o trabalho. A gente precisa avaliar as condições daquele tipo de atividade, tá? Então, o que coloca? A alteração de função e da estrutura do corpo é atributo do indivíduo e impõe ao mesmo comprometimento à sua capacidade funcional. Ou seja, aquela deficiência, ela gera um comprometimento funcional, mas isso não quer dizer que ela vai gerar uma incapacidade. Comprometimento funcional é totalmente diferente de incapacidade funcional. Esses conceitos é muito importante vocês terem, que isso cai na prova e às vezes a gente marca porque a gente confunde e erra uma questão por bobeira na prova e outras pessoas acertam e a gente fica para trás, tá? Conceito de incapacidade é o comprometimento total em relação às atividades, às exigências de determinada atividade na avaliação da capacidade funcional residual. Ou seja, você pode ter um deficiente que ele é incapaz para um tipo de atividade específica, tá? Mas não quer dizer que aquele deficiente está incapaz para qualquer tipo de atividade. Isso que a gente tem que ter ideia. Às vezes você pegar um cadeirante para realizar uma atividade de eletricista, que ele vai trabalhar em altura, ele é incapaz para realizar aquela atividade. Mas não quer dizer que um deficiente não possa exercer alguma atividade relacionada ao setor elétrico, por exemplo. Tá? A capacidade para a realização do trabalho é definida como a relação de equilíbrio entre a exigência de uma dada função e a habilidade do indivíduo para realizar. Então você tem que pegar a atividade e a deficiência e fazer essa interação. Você, como médico do trabalho, que conhece as atividades, que conhece o deficiente, vai fazer esse link. Então, isso que é importante, esse que é o nosso papel, tá? Não é simplesmente um cumprimento de cota, tá? E você tem que fazer isso de uma forma específica. Não adianta você falar assim, todo candidato que tem uma deficiência física, a avaliação vai ser isso, ele vai trabalhar em setor tal. Não, tá? Você tem que avaliar cada deficiência com cada atividade, porque cada deficiência ela vai ter uma limitação de flexão, de extensão, de marcha, né, perda de força. Você só vai conseguir fazer isso se você avaliar a questão da atividade. Então a gente precisa entender que isso é muito importante para a gente definir funcionalidade, capacidade, tá? A questão do conceito de incapacidade, ela varia de acordo com o grau da limitação, a questão da jornada de trabalho, as comorbidades do candidato e a tarefa a ser desempenhada, tá? Então a gente precisa saber tudo que ele vai fazer, quanto tempo ele vai ficar, qual é a limitação dele ali, se ele vai trabalhar sozinho ou não, se ele vai ter algum suporte ou não, se existe risco ou não daquele tipo de atividade, tá? Então existe uma série de questões que a gente precisa avaliar. Quanto à questão do grau, a incapacidade ela pode ser parcial ou total, tá? Então, ou seja, você tem às vezes tem algum acidente que você, daquele trabalhador, ele pode ser incapaz total para aquela atividade, ou seja, ele vai ter que ser retirado, vai ter que fazer uma mudança de função, ou ele pode ficar restrito para algum tipo de atividade específica para aquela função, tá? Então, a parcial permite o trabalhador continuar naquele tipo de atividade e a total a gente precisa retirar. E quanto à questão da duração, a gente tem ela temporária, ou seja, você tem uma limitação que ele vai ficar restrito, teve alguma cirurgia, alguma coisa que gerou uma limitação, ou então ele é deficiente
mas ele ainda está fazendo fisioterapia, ainda ele está tendo alguns ganhos ainda. Então, a gente tem essa questão de incapacidade temporária e a gente tem a incapacidade permanente, tá? Então, aquele tipo de incapacidade que a gente não vê perspectiva de melhora, tá? E aí a gente tem os tipos de deficiência. A gente tem o que é considerado deficiência. Esse conceito é muito importante para a gente entender para responder as questões. Porque se a gente não entender o conceito, não adianta a gente decorar os critérios, tá? É toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho da atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Tá? Então, ou seja, você vai comparar aquele indivíduo com uma pessoa normal. Ou seja, aquele deficiente pega um trabalhador do mesmo setor, ele tem algum déficit em relação a isso aqui, ele tem algumas limitações, é isso que a gente enquadra como uma deficiência, tá? Questão de funcionalidade, guardem isso, pessoal. Não enquadrem deficiente sem avaliar uma questão funcional dele, tá? Então a gente tem a deficiência, a gente tem a questão de incapacidade e a gente tem a pessoa que é reabilitado. Reabilitado é o quê? Aquela pessoa que saiu daquela função, ele não pode mais exercer aquele tipo de atividade, ele é encaminhado para o INSS, faz um processo de treinamento e ele é mudado de função. Um erro muito grande, que às vezes as pessoas têm esse conceito, que o reabilitado é um deficiente. Não. Às vezes ele tem uma questão, por exemplo, teve uma hérnia, que teve que fazer alguma artrodese, teve alguma limitação, ele não é deficiente, às vezes ele não tem déficit motor nenhum, ele não tem paresia, ele não tem plegia. Então, ou seja, ele não é um deficiente, mas ele é um reabilitado. Tá? Então, essa questão que a gente tem que ter. E o reabilitado pelo INSS, ele precisa de um certificado. Tá? A gente precisa ter, não adianta falar que fez algum processo de reabilitação se a gente não tiver o certificado. E o reabilitado, ele pode ser enquadrado na cota igualmente. A questão da deficiência física, que é a deficiência mais comum que a gente vê, que é mais conceituada numa questão de público em geral. Tá? A gente tem alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarreta o comprometimento da função física, exceto as deformidades estéticas. Isso cai na prova, ele coloca lá alguma alteração física que não tem um comprometimento funcional e coloca aquilo ali como uma deficiência. Não é. Então, o que entra na questão da deficiência física? Amputação, que é a perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de um membro, então, ou seja, o dedo, pé, né, braço, então essa é a questão da amputação. A paraplegia, perda total das funções motoras dos membros inferiores, então, ou seja, paraplegia. Monoplegia, perda total das funções motoras de um membro só, tá? Então, ou seja, mono, um membro, para, a gente tem dos membros inferiores. Tetraplegia, ou seja, a gente tem perda dos membros inferiores e dos membros superiores, ou seja, tetraplegia. Triplegia são perda de força de 3 membros, e a hemiplegia a gente tem um hemisfério do corpo. Então, ou seja, plegia é força, guardem isso. Plegia, força. E aí a gente tem para, mono, tetra, tri e hemiplegia. Tá? E aí existe uma questão da paresia, né, que é uma perda de força parcial. Tá? Então, ou seja, a plegia a gente tem uma perda total e a paresia a gente tem uma perda de força parcial. E aí entram os mesmos critérios de para, mono, tetra, tri, hemi. Tá? Então a gente guarda paresia, plegia e os prefixos aí que a gente consegue definir se é 1, 2 membros, se é membros inferiores, membros superiores. A questão da ostomia, tá? O que é a ostomia que enquadra na deficiência física? Intervenção cirúrgica que cria um óstoma, abertura, um ósseo na parede abdominal para adaptação de bolsas de fezes e urina, que é a colostomia mais comum, né? Então, aquilo ali
Isso é uma pegadinha constante de prova. A osteotomia é enquadrado como deficiência física, tá? Então guardem isso. Questão da paralisia cerebral, que aí você tem o acometimento da questão psicomotora daquele trabalhador, e aí ele pode ou não ser associado com uma questão de deficiência mental. Tá? E o nanismo, que é uma deficiência acentuada do crescimento, que aí tem critérios para homem, tem critérios para mulher, na questão de centímetros. Tá? A prova da ANANT de 2014 coloca: qual das condições abaixo caracteriza em todos os casos uma deficiência passível de inclusão na cota? Letra A, Lerdort, não. Nanismo, perda auditiva induzida por ruído e silicose. Tá? Muita gente coloca a PAIR, não confunda, a PAIR é uma doença ocupacional, não quer dizer que uma deficiência auditiva, que ele vai gerar uma perda auditiva, é uma deficiência auditiva. Tá? Então, a letra certa é a letra B, nanismo. Tá? Deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Então, o que a gente tem que guardar na deficiência auditiva? Ela tem que ser bilateral. Existem alguns conceitos da questão de unilateralidade, da questão da deficiência auditiva, mas guarda, bilateral, tá? E 41. Não é 40, não é 42, não é 39, é 41. Tá? E o audiograma, você precisa ter uma audiometria para registrar essa perda auditiva. Tá? Na sequência de 500, 1000, 2000 e 3000. Tá? Então, às vezes tem que aparece 4, 5, 6, ou intercala isso. Tá? E isso não é correto, eu vou mostrar para vocês na próxima questão. A ANANT de 2015 é considerado pessoa portadora de deficiência auditiva para fins de enquadramento. Constata-se perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferida por audiograma na sequência de meio, 1, 2 e 3 kHz. É isso, tá vendo? Se você pegar esse conceito, você aceita qualquer questão de deficiência auditiva, tá? E aí, nas outras alternativas, aparece 45, aparece diferença de frequência, aparece 40. Então, assim, é esses números, é a pegadinha da prova. Então, se você acha que é só deficiência auditiva, se você não guardar esses critérios, você não vai acertar na prova, tá? Questão da deficiência visual. Cegueira, a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica. Então, guarda. Júnior, tem que guardar. 0,05 tem, porque isso cai na prova, eles tiram um zero e você erra na prova, tá? E no melhor olho com a melhor correção óptica, tá? Baixa visão é a acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho com a melhor correção óptica. Então, ou seja, você tem a cegueira, ou seja, nos dois olhos, e você também enquadra uma questão da baixa visão, tá? Então, e os critérios, a diferença de cegueira e da questão da baixa visão é somente essa diferença de números, né? Os casos no somatório de medida de campo visual em ambos os olhos, se ela for igual ou menor que 60 graus. Então, ou seja, se você somar os campos, ele for menor que 60 graus, ele também enquadra. Então, ou seja, cegueira, baixa visão e campo visual. Tá? Então guarda esses números, gente, 0,05, 60, porque isso vai cair na prova. Na hora que bater o olho, você vai olhar a questão e você vai marcar, porque eles colocam 70, eles colocam 0,06, né? Aí se você sabe que é 0,05, você marca, tá? Ou se você tivesse ocorrência simultânea dessas também, que aí é mais uma questão de dedução, tá? Existe agora uma questão difícil também, a questão monocular, tá? Porque isso entrou por uma questão judicial, por uma questão de concurso público, tá? E aí eles já entendem-se que hoje a questão da visão monocular é uma discussão longa, já enquadraria como uma pessoa com deficiência visual, né?
que é aquilo que eu coloquei de funcionalidade, né? Às vezes você tem um monocular que não tem uma redução de funcionalidade comparando, dependendo do tipo de atividade que ele exerce. Então, a prova da ANANT 2015 coloca: para fins de caracterização de pessoa deficiente visual, considera-se como baixa visão quando a acuidade visual encontra-se entre 0,3 e 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica. Ou seja, marcou, próxima questão e vamos embora. O que está errado nas outras alternativas? Não vou ler para vocês, só vou colocar o que está de errado. Independente da correção óptica, tá? Então, não é, e ele muda a questão dos valores. Ele coloca um 0,5 e no outro ele coloca 0,3 e 0,5. Então, eles trabalham com valores. Melhor correção óptica, no melhor olho. Essas questões que vão cair para vocês, gente. Tá? Então, é muito fácil se a gente decorar. Se a gente decorar, a gente marca a questão ali, em 30 segundos a gente resolve e deixa tempo para as outras questões que demorar mais tempo. A questão da deficiência mental e intelectual é o quê? Ela tem que ter um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e com limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas. Quais são essas habilidades adaptativas? Comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, ou seja, você tem que pegar a média das pessoas, passar por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica e avaliar se aquele déficit mental ou intelectual tem pelo menos 2 desses itens e ele é inferior à média. E é importante que essa manifestação esteja antes dos 18 anos, tá? É importante, é uma questão de critério que a gente precisa saber, tá? E aí existe uma questão da deficiência múltipla, que aí enquadra deficiência visual e deficiência auditiva, e aí você somar 2 tipos de deficiência ou mais, tá? Na prova da ANANT de 2016 coloca sobre a deficiência, verdadeiro ou falso, amputações, ausência ou deformidade de membros, considera-se sempre como ponto fundamental a existência de limitação funcional. É isso, você tá vendo? Se você guardar a amputação, a ausência, né? Se fosse guardar somente esses critérios de forma aleatória e não levar o lado funcional, você vai errar, tá? E aí ele coloca deficiência múltipla, associação de 2 ou mais deficiências, cegueira, acuidade visual de 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Você está vendo que se repete isso. Por quê? É onde que a pessoa esquece. A pessoa, ele deixa de colocar no melhor olho, ele deixa de colocar com a melhor correção óptica, que é onde que você vai marcar. Tá? A deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total. E aí ele coloca 41 decibéis, aferido por audiograma, de 500, 1000, isso cai às vezes na prova aberta, gente. A gente tem que colocar lá que ele precisa pedir audiometria, tá? Então, só para vocês terem ideia de como isso cai. Ou seja, todas as respostas estão certas. Letra A. Prova da ANANT de 2015. O médico do trabalho de uma empresa necessita realizar o exame admissional para uma vaga de deficiente para telefonista. Cada candidato apresenta uma deficiência. Qual seria considerado apto para essa vaga? Então, ou seja, você vai contratar para telefonista. Você tem que pensar a atividade que ele vai fazer. Questão auditiva, questão visual, se ele vai ser capaz de desempenhar aquilo ali ou não, mas isso aqui nem chega a colocar na questão. Mas o que vai ser enquadrado como deficiente para aquela função? Hipoacusia bilateral de 45 decibéis, ou seja, já viu 45? Próxima. Deformidade estética no nariz, é aquilo que eu coloquei, deformidade estética não entra. Questão do candidato 3, ostomizado, ou seja, marcou. Vamos embora, próxima questão. E aí, número 4, coloca somatório do campo visual, ambos os olhos, maior que 60. Não é maior que 60, é menor que 60. Né? Então, vocês estão entendendo? É critério, é número, essa questão de deficiência a gente precisa guardar.
Então anotar esses critérios, isso tem tudo lá na apostila, bonitinho para vocês lerem e acertarem todas as questões da prova. Pessoal, era esse o meu recado para vocês. Não deixem de estudar deficiência. É um tema que, teoricamente, é fácil se a gente entender essa questão de funcionalidade e os critérios, e a gente vai acertar 2, 3 questões tranquilamente na prova e vai passar na frente de muitos candidatos. Fico por aqui. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.